Olá, vamos para a nossa aula de física. Sou a professora Marcilene Lemes, uma das professoras de física de vocês. E a nossa primeira aula, nós vamos falar de hidrostática ou estática dos fluidos. Então, a gente vai estudar os líquidos quando eles estiver parados, tá? Estático significa repouso, parado, e hidro significa água, significa, na verdade, os fluidos aqui. Quando eu falo em fluidos, deixa eu pegar minha canetinha, opa. Quando eu falo aqui em fluidos, eu estou falando de líquidos e gases, tá? Eu não estudo sólidos nessa situação. A primeira pergunta: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Ô, perguntinha, né? Aqui embaixo tem um link para você depois ver um pouquinho a diferença sobre esses dois. Então, na verdade, quando ele fala que tem 1 quilo de algodão, aqui eu tenho 1 quilo de algodão e aqui eu tenho 1 quilo de chumbo, eles têm a mesma massa, tá? E eles têm o mesmo peso, porque o peso está relacionado com a gravidade da Terra. Então, a gente for pensar o que pesa mais, porque a palavra pesa, né? Se refere à massa vezes a gravidade. Então, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, os dois têm o mesmo peso, têm a mesma massa. 1 quilo. O que vai mudar aqui é o volume. E quando a gente fala em volume, a gente vai falar sobre densidade. A densidade, eu trouxe aqui nessa imagem, aqui eu tenho 1 quilo de algodão, vou colocar aqui algodão, e aqui eu tenho 1 quilo de chumbo. Então, observando aqui, ó, os dois têm 1 quilo, tá? Então, o que a gente vai começar a pensar sobre densidade? Para a gente pensar em densidade, vamos ter que saber a diferença entre volume, tá? Olhando aqui, quem tem mais volume, algodão ou chumbo? Vai ser o algodão. Por que ele tem mais volume? Porque ele tem mais espaço vazio, ele é menos compactado e mais denso. Então, a densidade está relacionado com o volume e com o espaço vazio dentro daquele corpo, dentro daquele objeto, tá? E na outra situação aqui, quem tem menos volume? O chumbo. O chumbo, ele é o quê? Ele é mais compacto, ele tem menos espaço vazio, tem menos ar entre ele, e ele é considerado, então, mais denso. Então, densidade está relacionado com espaço vazio, tá? Com volume. Se é mais denso, tem menos volume e tem menos espaço vazio. E é mais compactado. Se é um objeto menos denso, ele tem mais volume, ele tem mais espaço vazio e é menos compactado. Então, isso aqui tem no resumo que está em anexo, tem na folha de vocês, tá? Então, acompanha aí que fica mais fácil. Isso aqui é um densímetro, é o aparelho para medir densidade. É usado principalmente nos postos de combustíveis, tá? Então, aqui do lado, ó, você vai ver nos postos que você vai ter a quantidade de álcool e ele indica se a quantidade de água está proporcional, está dentro do que é pedido das especificações para o uso de mistura da água dentro do álcool, tá? Então, se o densímetro ele estiver aqui nessa marcação, se ele estiver acima da marcação permitida, significa que está fora das especificações, tem mais água do que permitido na mistura ali com o álcool. A densidade também está relacionado com se o objeto afunda ou flutua dentro da água, tá? Então, a densidade da água é sempre 1 gramas por centímetros cúbicos. Os objetos ou os corpos que tiver densidade menor vai flutuar na água e aqueles que tiver densidade maior, eles vão afundar na água. Trouxe um esqueminha que também tem na folha de vocês, bem tranquilo. Então, se o objeto é menos denso do que onde ele está, do que o líquido, ele vai flutuar. Se ele é mais denso do que o líquido, ele vai afundar. Exemplo, você perdeu o seu brinco, o teu relógio, o seu óculos na piscina, na praia, no rio. O metal ele é mais denso do que a água, ele vai afundar. Aí você está lá com isopor, você tem uma folha, algumas madeiras, elas flutuam porque elas são menos densas que a água, tá? Então, qualquer dúvida da densidade, a gente consegue vir aqui atrás e observar os objetos, o que flutua e o que afunda, tendo a água como ponto de apoio, como ponto principal para análise. Outra perguntinha, né? Porque o gelo flutua, então a gente tem aqui um iceberg,
a gente vê que é a maior, que não tem nada sustentando o nosso gelo. E outra coisa, tá? 10% apenas dos icebergs ficam fora da água e 90% fica dentro da água. Então, o Titanic representou bem isso daí, né? E quando fala é apenas a ponta do iceberg, significa que é uma pequena porção de tudo o que você está analisando. Aqui nós temos também o gelo, né? E um copo de água. E a pergunta é, por que o gelo flutua na água? Então, se a gente observar aqui, a densidade do gelo é 0,9 e a densidade da água é 1. Então, a densidade do gelo é menor do que da água. Então, ele flutua, porque ele vai ter mais espaço vazio. Quando você olha lá no gelo, é cheio de buraquinho, né? Que lá é ar aprisionado. O gelo ele vai ter mais volume que a água, por isso ele é menos denso do que a água, tá? Tem um outro exemplo também que eu gosto de citar, porque as pessoas boiam no Mar Morto. Então aqui nós temos imagens, né, de pessoas que flutuam no Mar Morto. Por que isso acontece naquele local? Porque o Mar Morto ele tem uma alta concentração de sal, é 34% mais do que a água salgada comum que nós temos aqui no Brasil, né? E esse sal faz com que a água seja muito densa, mas muito mesmo. Então, qualquer corpo que chegar lá menos denso vai flutuar. Então, o corpo humano, a densidade é bem baixa, é próxima de 1, tá? Porque a gente tem muita água no corpo. A nossa densidade, eu não tenho aqui o valor certo, mas é próximo de 1. E no Mar Morto, a densidade é muito grande. Então, todos os corpos que tiver densidade menor do que a densidade do Mar Morto vai flutuar. E a gente chega na relação aqui, que eu tenho, quanto mais sal eu tenho, mais denso é aquele líquido e maior a flutuabilidade, ou seja, os corpos conseguem flutuar com mais facilidade nos líquidos que têm sal, porque eles são mais densos devido a essa presença de sal, tá? A primeira fórmula que vocês também têm na folha é a fórmula da densidade, tá? Eu chamo a fórmula do coração partido. Então, se a gente olhar aqui a fórmula da densidade, é só você fazer um coração e partir ele. Então, a densidade, a gente pega a massa dividido pelo volume total do objeto, tá? O que é o D na minha fórmula? Esse D aqui, ele significa densidade, tá? Esse M da fórmula significa massa e esse volume significa... esse V significa volume. Só que a gente tem que trabalhar dentro das unidades de medidas corretas, tá? Quem vai mandar você transformar ou não as unidades é a densidade. Se a densidade estiver em quilogramas por metros cúbicos, a sua massa tem que estar em quilo e o seu volume em metros cúbicos. Se a densidade estiver quilogramas por litro, o seu volume tem que estar em litro e a sua massa em quilogramas. Se a sua densidade estiver em gramas por centímetros cúbicos, a sua massa tem que estar em gramas e o seu volume em centímetros cúbicos. Então, o que pega muito na física é isso, tá? É a transformação das unidades. Quem manda aqui vai ser a densidade. É só você acompanhar a densidade e fazer as transformações, se por acaso precisar, que ela te obriga a fazer, tá? Como que eu transformo? Regra de 3, vocês têm isso aí na folhinha, como se transforma cada coisa. Eu sei que 1 metro cúbico é 1000 litros, 1 quilo é 1000 gramas. Então, isso que você tem aqui é a sua primeira linha da regra de 3. E na segunda linha você vai colocar o que você quer transformar e o x e multiplicar cruzado, tá? Então, tem um pouco de dificuldade? Vai ver regra de 3, multiplicação cruzada. Estuda mais um pouquinho que a gente vai precisar muito, tá? A outra coisa que aparece pra gente é a massa específica. Opa, deixa eu voltar aqui. A massa específica é com esse uzinho grego, que é o micro, tá? Que é a mesma coisa. A massa específica é a massa dividido pelo volume do material. Ai, como assim volume do material? Se eu quero a massa específica, é a massa do objeto. Por exemplo, a densidade do ouro é uma coisa, anel de ouro é outra coisa. E essa massa específica, eu estou falando do anel de ouro, daquela quantidade de massa e de volume que tem o anel, não o ouro em si, tá? O que é mais importante nessa massa específica, só que nunca cai por aí,
é que tá vendo esse espaço vazio aqui? A gente não conta o espaço vazio para falar do volume. Igual o anel de ouro. Fazer um anel aqui, bonitinho. Esse anel de ouro aqui, eu não vou contar os espaços vazios. O que me interessa é só onde tem material, tá? Então, segue a mesma coisa da densidade, da forma do coração partido, só que se falar massa específica, é a massa do material, daquele objeto, tá? Nessa folha de vocês também tem algumas fórmulas para transformar volume ou para achar, tanto aqui na densidade como na massa específica. Se ele não te der volume, ele pode dar dados para você achar o volume daquele corpo, daquela substância, tá? Então, aqui tá como se acha o volume do prisma e cilindro, a área do círculo, do paralelepípedo, do cubo, de uma esfera. Então, se você não tiver esses volumes, você vai ter que achar através de alguma forma que ele te dê no enunciado qual que é a forma daquele corpo e achar pela fórmula matemática dele, tá? E se por acaso eu tiver uma mistura, isso daqui é para misturas, tá? Vocês também têm isso no resumo aí. Se eu tiver misturas de mais de um material, a minha densidade vai ser a somatória das densidades daquele material, tá? Por exemplo, o bronze. Para mim ter o bronze, eu junto cobre com estanho. Se eu achasse, para mim achar a densidade dessa mistura, eu vou pegar a massa do cobre dividido pelo volume do cobre mais a massa do estanho dividido pelo volume do estanho. Então, a densidade não é só de um ou de outro, é a somatória das misturas, tá? Aqui é uma perguntinha, né? As famosas camas de prego, como a pessoa não se machuca. Esses caras aqui tem vários experimentos muito bacana, que as pessoas deitam, sentam nessas camas de prego, né? Lembrando que o prego está aqui com as pontas para cima. Aqui embaixo você tem um link para você dar uma olhadinha mais sobre as camas de prego, tá? E a pergunta como as pessoas não se machucam. Como que isso é possível? Aqui também tem um outro link do YouTube para você ver sobre a cama de pregos, tá? Dá uma olhadinha aí no vídeo. E olha essa imagem aqui. Qual objeto entra com maior facilidade e por quê? Vou chamar aqui de objeto 1 e de objeto 2. Como eu quero maior facilidade, a gente sabe que o prego entra com maior facilidade porque a ponta dele é mais fina, né? Então, por que que entra? Porque a ponta dele é mais fina e a ponta desse objeto aqui, ó, ela é mais grossa, certo? Então, a gente vai analisar não pelo conceito que a gente tem do dia a dia, mas pelo conceito físico da coisa, tá? E para isso, a gente vai ter que falar de uma outra coisa chamada de pressão. Para mim calcular a pressão, eu vou pegar a força aplicada dividido pela área. Olha esse menininho aqui. Esse aqui, ó. Esse. Como que eu vou achar a pressão? Vai ser a força aplicada dividido pela área do objeto que você está aplicando a força, tá? Deixa eu ver se eu... Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O que que nós temos aqui? Deixa eu pegar minha caneta. Pronto. O que que é o P? P significa pressão. E a medida é newtons por metro quadrado ou pascal. Aí depende o que que a gente vai estar estudando. O F na minha fórmula significa força e a unidade é newton. E o A significa área e a unidade é metros quadrados. Se tiver em centímetros quadrados, tem que transformar, tá? Como transforma centímetros quadrados para metro? Então, se eu, para transformar 1 centímetro quadrado para metro quadrado, você vai pegar e multiplicar por 100 duas vezes. Então, vezes 100 vezes 100, porque é o quadrado, tá? Então, voltando aqui na nossa formulazinha, essas transformações a gente vai fazer nas atividades para ficar mais tranquilo, tá?
Olhando na minha formulazinha, o que eu posso decifrar aqui? O que a prof sempre faz? Decora a fórmula, depois a gente brinca com as setinhas para saber a relação, tá? Olha que interessante. Se eu diminuir a área, você aumenta a pressão. Então, tá vendo a fórmula? Então, se tiver um na linha de cima e na linha de baixo, são inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. Então, se eu diminuir a área, eu aumento a pressão. E se eu aumentar a área, eu diminuo a pressão. Bem tranquilo. Isso daqui está escrito aqui, tá? E a gente não precisa ficar sofrendo, é só fazer a brincadeira da seta na fórmula. Então, eu pego aqui, pressão é igual força dividido pela área. Se eu diminuir a pressão, a área aumenta. E se eu... Deixa eu apagar aquilo ali, a setinha. E se eu aumentar a pressão, a área diminui. Porque são coisas inversamente proporcional, tá cada um em uma linha da matemática, tá? Um jeito mais simples de você decorar aí. O que está aqui nessa imagem é isso. Considera que os pesos são iguais, peso significa que eles têm a mesma massa, só mudou a área de contato. Então, qual que tem maior pressão? O que tem maior pressão tem menor área. Qual que tem menor área? É o número 3. Tá? Então, aqui, ó, a pressão do 1 é menor que a pressão do 2, é menor que a pressão do 3. Na folha de vocês também tem a relação, já vou aqui, cadê aqui? Lembra da boquinha do jacaré? Professora, como que acontece? Ó, o sinal de maior e menor. Você vai lembrar, a boquinha do jacaré sempre aponta para o maior. Está no seu resumo, tá? Então, a boca do jacaré sempre aponta para o maior. A boca do jacaré sempre aponta para o maior. A boca do jacaré sempre aponta para o maior. A boca do jacaré sempre aponta para o maior. Pronto, você nunca mais vai esquecer. Aqui, no outro exemplo, número 2, tem também no seu resumo. Qual que tem maior pressão? Eu posso vir aqui, ó. O que tem maior pressão tem menor área. E se eu olhar a área de contato, o que tem menor área é o número 1. Então, ele tem maior pressão. Ó, a boquinha do jacaré sempre aponta para o maior. Então, a pressão do 1 é maior que a pressão do 2. Por quê? Porque se eu pegar lá na pressão, força pela área, o que tem menor área tem maior pressão. E aqui, o exemplo número 3, né, de você pegar uma taxinha no dedo, eu acho que já ficou bem tranquilo, né? Brinca com a formulazinha, coloca a seta, não tenha preguiça, taca a seta para tudo quanto é banda para você entender a teoria. A partir da fórmula a gente entende a teoria, tá? Então vamos lá, vou fazer a formulazinha aqui. Pressão é igual força dividido pela área. Qual que tem maior área? A ponta do dedo do cara tem maior área, a ponta da nossa taxinha. Se ele tem maior área, ele tem menor pressão. Então, aqui eu tenho maior área, menor pressão, certo? E deixa eu pegar outra cor. Tá ficando muito vermelho esse daqui. Opa! Pegar um azulzinho agora. E se eu for analisar agora, o que tem menor área tem maior pressão. Qual que tem menor área? A ponta da taxinha. Então, se esse tem menor área, ele vai ter uma maior pressão, tá? Então, a análise teórica da fórmula da pressão é essa. Então, para mim saber a pressão, eu pego a força dividido pela área. Tudo bem? Professora, e a força? É assim, galera. Se eu aumentar a força, a pressão aumenta. São diretamente proporcionais, estão na mesma linha matemática. E se eu diminuir a força, a pressão diminui, tá? Então, é bem tranquila essa partezinha aí. Beleza? Aqui, voltando, agora a gente sabe fisicamente falar qual que entra com maior facilidade. Então, qual que entra com maior facilidade? Se eu for na fórmula da pressão é igual força dividido pela área, o que entra com maior facilidade tem maior pressão. E o que tem maior pressão tem menor área. Então, seria o prego a nossa resposta correta, tá? Aqui já expliquei, né? Nunca esqueça, a boca de jacaré sempre aponta para o maior, a boca de jacaré
aponto para o maior. E aqui nós temos alguns aparelhos para medir pressão, tá? Nós temos os manômetros. Os manômetros, isso aqui com certeza você já vira, para medir pressão arterial, é esse daqui. E nós temos também os... esse aqui também é um manômetro, tá? Então, esse daqui, aquelas de calibrar pneu esqueci o nome. De calibrar pneu também é manômetro. E os barômetros são esses daqui que quando a gente olha, eles vai estar em bar, tá? Vai estar escrito que é bar. Então, eles vão medir a pressão em bars, que são os barômetros. E aqui o primeiro, né, que chama-se o manômetro de mercúrio, é utilizado no laboratório até hoje, que depende da pressão que você faz, o mercúrio sobe aqui pelo outro lado da coluna, indica a pressão daquele material, a pressão atmosférica e tudo mais, tá? Trouxe só para vocês saberem que tem aparelho que mede pressão. A gente não mede pelo olho, tem aparelho para isso, tá? Bom, então é isso. Obrigada. A nossa primeira aula, vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso tópico é hidrostática. Temos 4 exercícios na folha que vocês têm em mãos. A folha, então, tem 2 lados, né? O primeiro lado com toda a teoria de hoje, o segundo lado com os 4 exercícios do Enem. Eu vou deixar o link para vocês acessar o YouTube, onde eu fiz a resolução e deixei lá para vocês assistir. Assista o passo a passo, faça as anotações, sempre faça passo a passo matemático, tá? Para você não se perder pelo caminho. E no meu horário eu vou estar no meu horário atendendo vocês. Eu mando no grupo, daí vocês entram para tirar dúvidas. Também vou deixar uma outra lista de exercícios. E quando vocês estiverem com o livro, vou passar os exercícios específicos que é para vocês estudar do livro. Tudo bem? Então é isso, galera. Obrigada, estudem bastante e que a física esteja sempre com vocês.